Boa tarde. Tá tudo muito quente, né? Tudo queimando, todos os países, estados. O sol está tendo manchas, acontecendo muitos sinais, né, da volta do Senhor Jesus. Como o Senhor falou, né, que toda a natureza, o sol, a lua, o céu dará sinais da volta dele. Está se cumprindo. Mas o que eu venho falar para vocês aqui hoje é sobre outra coisa. Vocês me vê falando muito em obediência, em fé, né? Porque a fé sem obras é morta, como diz a Bíblia. A fé sem obras é morta e a fé com obras é uma fé acompanhada de obediência. A obras não tem, a obra sem a fé ela não tem fruto, né? O fruto da obediência leva você a uma fé. Então eu venho falar isso com vocês porque eu vou olhar para o caso nosso mesmo cristão, crente, religioso, sei lá. Vou olhar para nós agora. Todo cristão que não obedece, ele é apenas um religioso. Vou trazer a prática para vocês agora. Em um estado de São Paulo, eu fui lá em uma época e eu conheci muitos religiosos que aparentavam ser espirituais. Poderia ter envolvimento com o espiritual, mas não é o espiritual de Cristo, de Jesus, do mundo, do reino dos céus, do reino de Deus. Estavam envolvidos no mundo espiritual, mas nem sabiam o que eles serviam. Por quê? Eles não obedeciam de fato. Cumpriam os rituais, mandamentos, algumas coisas da igreja, algumas coisinhas assim da religião, algumas coisinhas da Bíblia, mas o que Jesus ensinou mesmo, muitas coisas atropelavam, passavam por cima. Então não há obediência. Se você não obedece, se resulta em inferno e em demônio, infelizmente. E o Espírito Santo não habita. Nós vamos errar, mas não podemos viver na prática e nós temos que entrar nas coisas de Deus, procurar mudar, procurar obedecer. Senão a gente anda por caminhos áridos e sem a fonte das águas. Então, eu cheguei no local, vi pessoas que tinham cargos e estavam depressivas, mas tinham cargos. Fui orar para jovens e eles no monte orando, eles manifestaram com o demônio, expulsei. O jovem me contou que tinha o culto que ele não obedecia, que fazia o culto. Estava lá na igreja louvando, adorando, seguindo um caminho religioso, porém que não estava obedecendo. Quando o Senhor Jesus, quando Deus poderoso, Deus de Israel, quando Jesus é Deus, olha, na Bíblia fala que e Deus estava nos céus e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Quem é o verbo? Jesus. Jesus é o verbo. Consequentemente, ele é Deus, a Trindade. Então, quando o Senhor Jesus Cristo olha para a terra, Deus poderoso olha para a terra, ele não olha para a igreja A, B e C, nem para a religião A, B e C. Ele olha para onde tem uma pessoa sincera e uma pessoa temente, uma pessoa que quer ser obediente, igual Jó. Jó era servo de Deus. Jó não tinha igreja. É o que nós temos que não falando para ser igreja não. Falando que Jó não pertencia a uma denominação, pelo que a Bíblia relata, nem pelo um grupo religioso. Mas ele era um homem, a Bíblia fala que ele era um homem temente, que se desviava do mal e obediente. Então, Deus deixou acontecer aquilo com Jó para ver se se Jó era temente até no momento de infortúnios, no momento de dor. E Jó continuou sendo. Quem tem coração para Deus, Deus sabe quem ele levanta, né? Por isso eu falo obediência. Então eu fui orar uma vez por um casal que já tinha um cargo na igreja, acho que já era até pastores, não sei, algo assim, um cargo alto na igreja, um cargo mais de responsabilidade, quanto mais dado, mais é cobrado, né? Então, acompanhando essas pessoas que já tinham cargo, essas pessoas, na minha visão, elas que poderiam me ajudar, porque eu era apenas um servo, mas não tinha carro nem nada lá, era apenas um servo de Deus, um profeta de Deus sendo usado e tentando ser útil na obra. Então, um dia eu fui orar por essas pessoas e Deus me deu discernimento, né? Alguns aconteceu que eu descobri que essa pessoa não estava bem espiritualmente. Então eu perguntei para ela, você quer que eu ore por você? Aí ele foi e falou assim, não. Ah, mas eu falei assim, não, mas você não contou para mim que você estava no altar, em fornicação, desobediência, e falava em línguas? Ele, sim. Eu falei assim, então você tá mal, você quer uma oração? Se vai tudo bem, vai continuar tudo bem, você continua com seu cargo aí, isso, aquilo, você não vai... Aí ele foi humilde na hora, aceitou a oração. Orei por ele, ele manifestou um demônio,
pastor praticamente, hein? Acho que era diácono, não sei. Manifestou com o demônio e o demônio manifestou e tipo, tentou me dar um soco na cara assim, ó. Aí o soco fez pá! Eu bastante tempo eu fiquei orando. Mas não acertou em mim não, fez um barulho no ar. Alguma coisa segurou a mão dele, foi muito forte. Minha esposa estava lá, várias pessoas estavam lá e viu. Então, essa pessoa manifestou, porém a esposa dele manifestou também, e a gente expulsou os demônios, e a gente foi pra conversa, né? Porque eles ficaram sem entender, pô, tem 6 anos de ministério, por que eu tô manifestando com isso? Eu falei, ó, você não andava em obediência. Não adianta você ir na igreja 48 horas e não obedecer, vai dar em nada. Cargo, a intimidade vale mais que cargo. Obediência vale mais do que tudo nessa vida. Então esse demônio estava escondidinho em você. Você fala em línguas, faz isso, faz aquilo, mas não é Deus, não era Deus. Não tem como ser debaixo de uma vivência de pecado que você ficou há algum tempo. Eu acho que debaixo fazendo as coisas certas em cima do errado dá certo? Não dá. E o demônio entrou por uma brecha. Você acha que ele vai sair sem ser expulso? Porque você acha que estava bem, tudo bem. Faz as coisas erradas e acha que está tudo bem, não precisa disso, aquilo, que nem precisa de libertação. Como uma pessoa vai ser liberta se ela mesma não acha que ela precisa de libertação? Ela quer viver o cargo dela. Então, ele foi, expulsou da mulher também lá, mostramos para ele começar do zero, pegar com Cristo, né? Começar em obediência. Porém que do outro dia ele já pensou diferente, ele falou assim, eu tenho 6 anos de cargo, eu não vou perder meus 6 anos de cargo não. Ô Felipe, eu acho que isso que você fez em mim é uma lavagem cerebral. Eu não acredito que eu tinha aquilo que manifestou em mim era demônio, não, que negócio todo que ele... Você falou, você perdia a consciência, mas não sei o que aconteceu, eu arranjei os dentes, eu rosnei, eu quis dar um soco, eu fiquei isso, aquilo. Não acredito não. Olha que o demônio que manifestou nele falou assim pra mim, onde eu te pego, você me descobriu, né? Eu falei, não, Jesus que descobriu, onde eu te pego. E uma coisa, eu tenho tempo. O demônio que estava nesse cara, nesse rapaz, que servia a Jesus entre aspas, me ameaçou. Por isso eu sempre fico vigilante, sempre orando, buscando para Deus me guardar, me revestir, porque o mal me ameaçou e ele não brinca. Mas o pastor foi orgulhoso no outro dia. Ele não quis ser humilde e começar do zero. Ele não quis perder o tempo de cargo que ele tinha. Então ele falou assim, não, eu vou, além de continuar a começar do zero, buscar ser liberto de fato, porque a libertação é um processo, não é só o primeiro dia que você ora e o demônio sai, não. Ele vai querer voltar, se não tiver o Espírito Santo ele entra de novo. Então, esse pastor continua a vida dele pregando, fazendo as coisas, mas só que ele ainda não está liberto. A verdade é essa que eu falo para vocês. Ele não continuou pelo processo de libertação. Ele no outro dia já falou as mesmas línguas, negócio lá na igreja que ele estava, no local lá, e voltou a pregar. E não contou para ninguém o que aconteceu. Ele finge agindo como se ele nunca manifestou, como se ele nunca precisou de libertação. Ele continua lá fazendo no altar. Por isso não deixe qualquer um colocar a mão na sua cabeça. Só coloca a mão na sua cabeça quem você já acompanha há algum tempo tem frutos bons. Você sabe que é o nome de Deus, as coisas boas Deus usa que se cumpre. E ele vive em obediência à palavra. O cara pode fazer chover canivete do céu e fogo, como Elias fez descer fogo no nome do Deus de Israel. Mas se o cara não obedece, se o cara não tem os frutos de obediência, vai não. O cara não é as coisas que acontecem que diz quem ele é. É a obediência, os frutos, como Jesus falou, pela árvore conhecerem os frutos. E a própria mulher nos conhece bem, a nossa mulher, a mulher da pessoa sabe onde ele errou, sabe onde estão os frutos dele. Então, quem é mais íntimo das pessoas vai saber se a pessoa é um homem de Deus obediente ou não. Isso vai refletir no ministério dele, isso aqui. Porque nós precisamos ser obedientes, porque a salvação não é brincadeira. Portas já estão para ser abertas, algumas para ser fechadas. E o Senhor vai vir. Está muito próximo à vinda dele. Não dá mole. Busque pela sua salvação, independentemente de religião, de local que você esteja congregando, sei lá. Clama o nome de Jesus a todo custo. Clama o nome do Senhor Jesus Cristo. Todo aquele que clamar o nome do Senhor Jesus Cristo com sinceridade, com verdade, com entrega, vai ser salvo. Mas procure consertar sua vida em vida, porque às vezes no final da sua vida você não tem tempo de clamar o nome de Jesus. Tenta encontrar tempo, buscar o nome dele, viver e ser cheio dele.